Olá a todos, assim como prometido, retornamos com a segunda parte em continuação ao nosso vídeo e estudo anterior sobre o tema álcool é droga. E nosso tópico de abordagem pendente foi justamente o coração. Ah, como sofre esse magnífico órgão! A ingestão desmedida do álcool frequentemente pode acarretar sérios problemas ao sistema cardiovascular, sendo as doenças cardíacas as principais causas de mortes no Brasil e no mundo. E a contribuição que o álcool dá a esses índices é imensurável e extremamente significativo. O álcool produz a cardiomiopatia alcoólica, explicando uma alteração na capacidade contráctil do tecido muscular cardíaco, o que pode descompatibilizar os ritmos cardíacos ou levar a uma arritmia cardíaca, ocasionando assim as taquicardias ou fleuter ventricular, ou mesmo os acidentes vascular hemorrágico, que é o também conhecido AVC hemorrágico. E o que é isso? Nada mais é do que o rompimento e sangramento de uma artéria do sistema, dependendo da artéria e do campo, pode ser fatal. O álcool pode afetar o sistema vascular, causando as famosas ateroscleroses. Para quem não sabe o que significa, é só acessar o tema anterior desta série em nosso canal, quando abordamos o assunto do título Obrigado por não fumar. Lá está bem explicado o que é essa enfermidade. Porém, de forma resumida, as chamadas placas que se criam e se formam dentro de um tubo vascular. O álcool pode levar a um quadro de isquemia coronária, o que irá prejudicar a irrigação cardíaca do próprio órgão, podendo levar a situações críticas de ataques cardíacos ou insuficiência miocárdica. Muitas vezes fulminantes. Tudo isso porque as substâncias encontradas no álcool, meu amigo, possuem a capacidade de transpor de forma facilitada a barreira que é a membrana celular, que protege nossas células contra agentes patógenos infecciosos ou determinadas substâncias agressivas ao adequado funcionamento celular. Mais ainda, o álcool é capaz, devido à sua composição, de destruir essa barreira célula membranosa, desidratando e enfraquecendo, assim, sua eficácia e ação protetora, deixando as organelas celular e o núcleo à mercê de agentes invasores e as próprias substâncias do álcool, que penetram no núcleo celular, onde exatamente nessa região celular se encontra o código da vida de todo o indivíduo e pode, assim, alterar o processo de transcrição, tradução e replicação celular. E o que chega a ser isso, meu amigo? Nada mais é do que a capacidade que a maioria das células tem de se auto-replicar ou se autocopiar, ou se auto-reproduzir por um processo chamado mitose, ou seja, a propriedade celular de produzir distintas proteínas através do ajuntamento de determinados aminoácidos, construindo assim determinados e específicos tecidos celulares, que continuará contendo e transmitindo assim seu material genético, ou o código, ou a chave
que somente a célula tem de se autorreplicar ou de sintetizar proteínas específicas para o perfeito funcionamento dos processos orgânicos e assim também construir e regenerar novos tecidos, células e órgãos danados. Código esse que se encontra exatamente no que conhecemos como DNA, ou ácido desoxirribonucleico, encontrado em toda a célula. E isso é muito complexo, meu amigo. Eu não vou aqui me atrever a me aprofundar nesse tema, até porque conheço minhas limitações e sei que genética é um dos temas mais complexos existente dentro das ciências médicas e envolve, não tenha dúvida, certa compreensão em muitas outras ciências, em especial a química, a física, a fisiologia celular e por aí vai. Mas o importante e necessário que compreendamos dentro deste estudo é que o álcool tem a capacidade de adentrar ao núcleo celular, exatamente onde se encontra o DNA e o código da vida. E assim o álcool tem a capacidade de alcançar essa fábrica magnífica que é a célula e pode vir ali a bagunçar tudo. Não por acaso existem hoje e cada vez mais surgem doenças por fatores genéticos e cromossômicos, como as distintas síndromes e malformações genéticas. Não por acaso os surgimentos de distintas formas de câncer. É simplesmente o homem ou o inimigo buscando destruir ou alterar o que perfeito fora criado. Um lembrete às mulheres. O álcool, a fisiologia feminina, devido à sua capacidade hormonal elevada, potencializa todos os efeitos que aqui já mencionamos. E é ainda algo muito perigoso às gestantes, pois pode, por exemplo, atravessar a barreira placentária, alcançar o núcleo celular de determinadas células do feto em construção tecidual e trazer assim inúmeros problemas congênitos e complicações à saúde do bebê em gestação. O álcool altera e enfraquece o sistema imunológico do indivíduo. Por entrar facilmente na corrente sanguínea, o álcool percorre todo o organismo, reduzindo a produção de glóbulos vermelhos, comprometendo totalmente o sistema imunológico, deixando o organismo mais suscetível ao surgimento de infecções e doenças. Pessoas que consomem frequentemente as substâncias encontradas no álcool têm maiores probabilidades de desenvolver problemas como tuberculose, anemia e pneumonias, em comparação com pessoas que não fazem uso de bebidas alcoólicas. Então, é justamente através da corrente sanguínea que o etanol pode alcançar qualquer tecido ou órgão humano, podendo desenvolver inúmeros tipos de patologias conhecidas e desconhecidas, bem como e além dos temíveis tipos de câncer. O consumo de bebidas alcoólicas pode aumentar os riscos de desenvolver alguns tipos de câncer, tais como de boca, laringe, faringe, estômago, intestino, fígado, mama. Como já exemplificamos, o álcool atravessa a membrana plasmática celular, podendo daná-la ao desidratá-la. As substâncias do álcool penetram então no citoplasma e núcleo celular, alcançando assim o DNA,
podendo alterar o processo de replicação celular, alterando também fatores congênitos no sistema ósseo-mioarticular. Nesse sistema, o álcool tem a capacidade corrosiva do tecido ósseo-cálcico. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, INCA, a relação dose-resposta entre o consumo de bebidas alcoólicas e o risco de câncer é evidente, já que o álcool está associado a 4% dos óbitos por diversos tipos de câncer. Deixei para falarmos sobre este importante órgão vital por último, porque é impressionante o número de pessoas com problemas com diabetes e que ainda assim fazem uso de bebidas alcoólicas. O álcool, meus amigos, pode levar a pancreatite crônica ou inflamação do pâncreas. Ou seja, para aquelas pessoas que não têm constatada problemas com diabetes, o álcool pode levar a ter, já que a pancreatite pode provocar a diminuição do órgão na produção de insulina ou sua incapacidade total. E o que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido por células do pâncreas que tem a capacidade primordial, entre outras, de regular os níveis de glicemia no organismo ou na corrente sanguínea. Já que o açúcar, que é produzido também por outro hormônio chamado glucagon, também através das células do pâncreas, tem a incumbência, entre outros, de aumentar a concentração de glicose na corrente sanguínea. Ou seja, o sujeito que compromete essa função orgânica do pâncreas, deixando de produzir insulina, deixa de nutrir as células de tecidos e órgãos importantes, já que a insulina é uma das grandes responsáveis por levar esse açúcar para dentro da célula e assim esse açúcar ser utilizado para nutrir a célula e consequentemente, mantê-la viva em atividade, produzindo energia. Deixando o pâncreas de produzir insulina, diminui os agentes para a realização dessa vital e importante função orgânica, ou seja, o transporte de glicose ou açúcar até o interior celular. Assim, o indivíduo fica condenado a tomar insulina invasiva por resto da vida e assistir seus órgãos morrerem, necrosarem pouco a pouco, sofrendo, tendo de ser, nestes casos, amputado, mutilado, órgão a órgão, principalmente os das extremidades. Isso com muito sofrimento, é claro. Muito cuidado com essa doença, meu amigo. Cuide para que isso não venha a se desenvolver em sua vida. É uma doença terrivelmente triste para quem vê e, consequentemente, para quem sofre. Claro, a pessoa se autodefinha de uma forma infeliz. Há alguns dias atrás, eu conheci um casal entre seus 50 a 60 anos, mais ou menos. E eles se mostraram muito simpáticos comigo e conversando com o esposo, notei que ele tinha uma prótese mecânica de uma das pernas. Me confidenciou que tinha diabetes e que, além da perna esquerda, que já havia perdido, também perdera as extremidades do pé direito, ou seja, seus dedos e parte do seu calcanhar direito, onde inclusive havia feito um tipo de procedimento de enxerto de pele nessa região. E que tinha, inclusive, ocorrido dificuldades nesse processo, mas que por fim havia dado certo, já que isso estava comprometendo o seu equilíbrio. E adentrando mais nessas questões de saúde e enfermidade, me confidenciou que já havia sofrido, inclusive, um câncer na região da traqueia e sofria de
hipertensão arterial. Perguntei então se era fumante. Me disse que já conseguira deixar o vício por obrigação. Perguntei se bebia então. Me revelou que ainda bebia uma cervejinha porque era de lei. Assim me explicou. Enfim, estava indo junto de sua esposa a um restaurante. Provavelmente iriam beber naquela ocasião. Então eu fiquei pensando, o homem está se automutilando e se consumindo e ainda continua insistindo naquilo que propicia assim a sua autodestruição, a autodestruição de sua saúde e consequentemente de sua vida. Há sentido nisso? Sim, meus amigos, há sentido. O sentido dos loucos incautos, entregues a uma cultura que te escraviza, te aliena até a morte e a qual esse indivíduo a defenderá mesmo assim. A propaganda e a cultura cria na mente humana uma relação de afeto com aquilo que tem a capacidade de nos agredir e de nos destruir literalmente. E o fator insano é que o sujeito se orgulha de ser participante desse processo. E por mais que ele saiba que isso é uma ação de autodestruição, que pode trazer suas consequências, na maioria das vezes sempre trágicas, a curto, médio ou longo prazo, ele não se preocupa em se libertar. Ele prefere pagar para ver literalmente. Ao invés de se criar um estado de conscientização dos riscos e benefícios, ao invés de criar uma repulsa e expurgo, aquilo que agride, ele vai consumindo, destruindo. O viciado cria um laço de certo apego e dependência, tipo de síndromes mesmo, como a de Estocolmo, onde o lado que você escolhe e ama é o lado do agressor. Vejam esses vídeos curtos e vejam as reações dessas pessoas e suas escolhas. Não acreditei no resultado. Qual que você escolhe? A cerveja ou a bolacha? A bolacha. Bolacha? Então pode pegar. Nós, valeu. Ô, com licença. Qual que você escolhe? A bolacha ou a cerveja? Cerveja, claro. Pode pegar então. Posso pegar, moço? Pode pegar. Tá me dando mesmo? Tô dando, pode pegar. Obrigado pela sua gentileza, moço. Valeu. Com licença. Qual que você escolhe? A bolacha ou a cerveja? Ah, cara, escolha a bolacha. Bolacha? Pode pegar então. Ô, cara, sério? Sério? Pode pegar. Obrigado, cara. Com licença, qual que você escolhe? Cerveja ou a bolacha? Cerveja. Cerveja? Isso, meu irmão. É isso, valeu. Valeu. Aí, irmão, ô, com licença, qual que você escolhe? A cerveja ou a bolacha? Cerveja? Diretão assim? É isso, valeu. Aí, moça, tudo bem? Com licença, você escolhe a bolacha ou cerveja? Bis, pode pegar então. Qual que você escolhe? A cerveja ou o biscoito? Qual que você escolhe? Cerveja. Cerveja? Então é isso. Qual você escolheria? Nós já havíamos dito nos temas anteriores que o nosso organismo necessita de nada mais, nada menos que nutrientes, que é o combustível que nossas células necessitam para se autonutrir e gerar a energia necessária para a manutenção da vitalidade das células, tecidos, órgãos, sistemas, enfim, do indivíduo, permitindo que funções motoras, sensoriais, cognitivas, hormonais, enfim, todas as funções fisiológicas e orgânicas permitam ao sujeito a realização de trabalho mecânico. Esses nutrientes, como já havíamos dito, provêm dos alimentos que consumimos, divididos entre macro e micronutrientes. Entre os macronutrientes encontramos os principais nutrientes da existência e sobrevivência humana, como os glúcidos, né? Os glicósidos, né? Os glúcidos ou os açúcares, que proporcionam a energia para as células realizarem suas diversas funções. Os lípidos ou gorduras, que funcionam como reguladores térmicos e reserva energética, além de outras como fonte de síntese hormonal, e as proteínas, enfim, provindas das
inúmeras junções de aminoácidos que têm como função principal a síntese e regeneração de novos tecidos. Os micronutrientes, como as vitaminas e a água, além, é claro, do composto gás atmosférico que respiramos, essencial para a sobrevivência de todas as espécies. O álcool, porém, não se encontra dentro de nenhuma dessas classificações. Ao contrário, o etanol é dito como tóxico, danoso ao organismo. Então, meus amigos, quando a propaganda de bebidas alcoólicas lhe disser o clichê cultural, beba com moderação, lembre-se, faça tudo na sua vida com moderação. Beba água com moderação, coma com moderação, nunca exagere demais na comida, porém, do álcool, se abstenha por completo. E se você consome bebida alcoólica, é porque você segue o que a propaganda lhe diz. Você segue o rumo que a cultura lhe impõe, o rumo que o mundo segue, e não o que o seu organismo verdadeiramente necessita. E assim, meus amigos, tomamos nestes tópicos apresentados conhecimento do estrago que o álcool pode provocar em todo um organismo humano. Mas, além da propaganda e da cultura exercerem suas danosas influências nos dias de hoje, o que mais se prolifera no centro e ao redor de qualquer cidade dessas sociedades ocidentais e modernas é o surgimento de bares e comércio de bebidas, onde, já falamos aqui, na maioria dos lugares não há fiscalização por parte do Estado e todo o consumo é comercializado e feito de forma indiscriminada. Mas quando realmente tudo isso se inicia na vida de um indivíduo? Assistam essa reportagem. Um levantamento feito com adolescentes brasileiros antes da pandemia mostra que em 10 anos houve um aumento no consumo de álcool e drogas e uma redução significativa no uso de preservativos. Um cenário que já era preocupante e que pode ter se agravado depois dos meses de isolamento social. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgada pelo IBGE, comparou resultados entre os anos 2009 e 2019. A experimentação de bebida alcoólica entre adolescentes de 13 a 17 anos teve um salto de 52% para 63%. Mais de um terço dos jovens revelou ter tomado ao menos uma dose antes dos 14 anos. E quase metade dos que experimentaram bebidas alcoólicas admitiu que teve algum episódio de embriaguez. Também aumentou o consumo excessivo de álcool, 5 doses para os meninos e 4 para as meninas num mesmo dia. O uso de drogas entre os jovens também teve alta de 8% para 12%. A chance de experimentar drogas ilícitas se mostrou maior nas escolas públicas. O impacto da droga no cérebro em formação é muito maior do que num cérebro já mais adulto, mais maduro, né? Também a gente sabe que quanto mais cedo se experimenta a droga, maiores são as chances de vir a desenvolver dependência ou problemas decorrentes do uso da droga. Como o levantamento acaba antes da pandemia, que gerou novas demandas de saúde mental, é provável que o cenário tenha piorado de lá para cá. Quinta-feira, em frente à faculdade. Sexta-feira, numa festa de peão. Aquele ali é a terceira vez que vem pra cá. Os dois vão pro hospital. Sábado, num show de rock. O Profissão Repórter investiga por que os jovens brasileiros estão bebendo cada vez mais cedo e cada vez mais. Aula de vivência humana! Em São Paulo, os universitários esvaziam garrafas e garrafas em vez de estudar. Se eles estudassem metade do que eles bebem, eles já tinham se formado. Faz tempo. Em Porto Alegre,
Os jovens que vão para a noite, mas não conseguem se divertir. Adiantou chegar muito longe? Não adiantou, eu não curti nada. O que aconteceu com ela? O descontrole faz lotar o posto médico. A gente registrou uns 20 atendimentos, pelo menos. 40 minutos. A preocupação dos pais. Todo dia eu dou bronca nele, não tem jeito. E o que dizem os filhos no dia seguinte? O mês passado eu gastei meu salário todo. Entendeu? A gente está aqui em frente a uma faculdade em São Paulo, bem aqui na porta. Muita gente no bar aqui em frente. O desafio dos repórteres Paula Kemi e Thiago Jockey é falar sobre o consumo de álcool com os universitários. Oba, tudo bem? O que você tem aí? Um whiskinho. Whiskinho? Whiskinho. Pra dar uma aquecida. Que horas começa a aula? 7h15. E aí, já são 7h15. Então, tá daqui a pouco. Ainda é quarta-feira, mas já tem muita gente por aqui. Estamos em frente a uma faculdade. Faço engenharia? Vai estudar engenharia depois de beber? Ah, vou tentar, né? Se não der, vou ficar aqui até às 11. Já passa no mercado, já compra tudo, deixa aqui guardado já. Que aula que você tá tendo agora? Agora é contabilidade. Métodos quantitativos. Computação aplicada. Filosofia. Aula de vivências humanas. Uma pesquisa mostra que os universitários bebem mais do que a população em geral. 60% afirmam que consumiram álcool no último mês. Na população geral, são 38%. Então, o nosso foco aqui é buscar meninos entre 13 e 20 e poucos anos, né? Jovens alcoolizados. 71% dos jovens de Porto Alegre experimentaram bebida alcoólica entre os 10 e 18 anos. Vocês bebem? Gostam de beber? Sim. Socialmente, radicalmente, como é que é? Socialmente. Já tomaram porre, por exemplo? Já. Sempre. Orientados pelo quarteto, achamos o lugar onde os adolescentes de Porto Alegre se reúnem para beber. Dá pra ver ali na calçada, umas garotas passando mal. Oi. Você machucou hoje? Eu estava meio alcoolizado, eu tomei uma garrafa de vodka. O que você estava fazendo? Tava bebendo, e eu acabei caindo por cima do meu braço. Você foi já ao pronto-socorro hoje? Não, já fui. E continua a beber? Continuo bebendo. Porque não pode parar de beber, né? Porque senão não dá certo, não tem graça. Às 3 da madrugada, as consequências do excesso de bebida começam a aparecer. Reencontro os 4 meninos que conheci no começo da noite. Até que horas vão? Até amanhecer. No mínimo até as 8 vai. Noite de quinta-feira, voltamos para frente da faculdade que tem 25 mil alunos. Eu moro aqui na rua. Faça isso todo dia? Praticamente todos os dias. A gente conversa com o professor para dar presença pra gente, aí ele dá, a gente vem pra cá. O professor fica sozinho lá e tudo bem? Ah, fica só os nerds lá na sala, né? O estudante de cabelo moicano toma cachaça como se fosse água. O apelido dele é Neymar. Tem 19 anos e estuda educação física. E essa camiseta aí, vodka? Não, é porque, tipo, eu fui tomar juízo, mas só tinha vodka, velho. Quero que Deus abençoe a todos e que a nossa repórter beba um gole da minha mistura. Mas não pode. E desde quantos anos você bebe? Ah, eu comecei tarde. Comecei com 16, 17 anos. E aí, Neymar, tudo em ordem, cara? Tá bem pra dirigir? Vossa Senhoria acha. A gente tem um registro de você bebendo meia garrafa de pinga. Eu acho que é o suficiente, né? Você sabe que você pode estar dirigindo uma arma aí também. No fim de semana que passo em Porto Alegre, 7 mil jovens se reúnem num show de rock. Uma cena, esse rapaz no posto está ali cuidando do amigo que está aparentemente desmaiado no chão. Tudo bem, hein? O que houve com o seu amigo aí? Ah, meu amigo tá um pouco mal, tô esperando meu irmão chegar pra levar nós. Você já viu o pulso dele? O que ele bebeu? Ah, ele bebeu só cachaça, daqui a pouco ele tá bem. Deixa eu levantar a cabeça dele. Quer que eu
ligue para uma ambulância, alguma coisa? Não, vamos não, tá aí. Muito obrigado. Vou em busca de socorro. No caminho encontro outros jovens bêbados sendo carregados. Que idade você tem, meu? 17. Tá passando mal? Mais ou menos. Vontade de vomitar? Eu já vomitei já no banheiro. Atrás da casa de show, descobrimos uma área reservada para atendimento aos jovens alcoolizados. Todas as crianças não podem fumar aqui. Criança, meu querido, está expondo pessoas menores. Mas se é criança, por que vendem bebida? Não pode, isso aí também tá errado. Não pode. Impedidos de mostrar o atendimento, voltamos à rua, onde o socorro aos adolescentes continua. Já mistura todas as bebidas de uma vez só. Eu misturo tudo. A hora que eu vejo que eu tô ruim, aí que eu bebo mais, tá ligado? Eu bebo muito. Eu bebo bastante. Pra amanhã cedo chegar e falar assim, nossa, eu tô aqui. Aí que eu bebo mais ainda. O adolescente tem 15 anos. Ele bebe fora de casa, mas não bebe na frente do pai. Quando tem um churrasco, alguma coisa, todo mundo bebe uma cerveja normal e ele normalmente é refri. A madrasta tem uma filha adolescente. Falou que a gente teve com ele? Falou, não contou nada, que não lembra nada do que a gente disse. Renata tem 15 anos e também gosta de beber. Bebo pouco, até eu ficar feliz, vamos dizer. Tontinho, assim, meu pai. Qual é o volume pra te deixar feliz? Já é... É lata ou garrafa? Lata. Quantas latas? Não sei, mas... 3, 2? Não, mais. Mais? Mais, bem mais. 5? Pra mais. Pra mais? Pra mais. 7? Pra mais, não. Quem bebe mais, você ou ele? Eu. Ele é mais tranquilo que eu. E você ouve isso sorrindo. Chorar não adianta, né? Um jovem de 12, 13, 15 anos de idade, ele está com o seu cérebro em formação. E, em especial, algumas zonas nobres do cérebro, que são as responsáveis pelas ações, pelo juízo crítico e pela ponderação, ainda estão em fase de maturação. O álcool vai lesar neurônios. E, inclusive, quando o neurônio é lesado, ele, mesmo tendo alguma capacidade de recuperação, pode não se recuperar completamente. Voltamos a insistir na importância do registro no posto de saúde. E conseguimos gravar. Nós vamos levar 2 já para os hospitais, né? Tem uma hora que o excesso da bebida tem que ter tratamento hospitalar. Quais são os perigos, os riscos desse consumo excessivo? Olha, o principal risco é ele vomitar e aspirar. O segundo é o coma alcoólico, né? Entendeu? E acompanhado de convulsões, né? Então, de complicações. Meninas vêm com frequência? Com frequência. Essa diferença não existe mais. O consumo é idêntico. E é igual para todos. Vou remover aquele outro lá. Aquele ali é a 3ª vez que vem. Os 2 vão para o hospital. Sexta-feira, pela 3ª noite seguida, voltamos à faculdade. Nosso desafio é tentar chegar até a porta da faculdade, que fica lá do outro lado dessa multidão. Quantos anos você tem? Eu, 17. 17, você tá bebendo o quê? Whisky com energético. E pode? Não pode. Não pode, mas a gente bebe, né? Tô bebendo vinho. Você tem 13, você tem 15. O que vocês vieram fazer aqui? Curtir, tia. Curtir, pegar mulher, Não pode ignorar. Esse diretor, o presidente, seja quem for, a assessoria, deve passar no meio dessa multidão de gente alcoolizada para chegar à universidade. No próximo bloco, a palavra da faculdade sobre as cenas que registramos. Bom dia, tudo bem, senhor? Tudo bem. O fim da noite no posto médico, na festa do peão. O que aconteceu com ela? E a preocupação de um pai? Todo dia eu dou bronca nele, não tem jeito. Então, o inimigo sabe exatamente como cativar e aprisionar suas vítimas principais, jovens e adolescentes, e até mesmo crianças, que estão ainda com suas funções neuronais em formação. E o álcool assim se apresenta como um instrumento perfeito para encantar
a mente, especialmente desses. É justamente aí, nessa fase de conflitos internos e externos, que a mente imatura está mais fragilizada pela confusão de um mundo recém-saído de uma vida infantil, de dependência, segurança e providência dos pais para adentrar no mundo confuso dos adultos, da obrigação de se alcançar a autoindependência na vida. Nessa fase, a mente busca um refúgio e o inimigo é precisamente conhecedor da melhor maneira de falar, de como falar e influenciar esses jovens e adolescentes que buscam desesperadamente uma forma de se inserir nessa nova realidade rapidamente. E nada melhor para a mente de um jovem do que o agir como um adulto, imitando hábitos de adultos. Assim, essa mente encontra na influência dos amigos e da mídia seu lugar no mundo e passa assim a buscar consumir e experimentar tudo que o mundo oferece. E como o álcool, meus amigos, em nossas sociedades ocidentais é consumido livre e licitamente, é incentivado seu consumo, padronizado e normatizado culturalmente, e mesmo de certa forma é desconsiderado quem não faz seu uso. Ou seja, a pessoa é discriminada muitas vezes por não consumir essa bebida. Isso é mais do que suficiente para mentes tão desprovidas de conhecimento e consciência, causa e consequência, ser induzido nas armadilhas do vício. Tudo coopera para isso. As influências são muito grandes. Elas vêm de todos os lados. As amizades e vínculos sentimentais contribuem para empurrar ao vício. Tragédias familiares, como perdas de pais e parentes, geralmente também levam muitos jovens a um quadro depressivo, e daí para o vício pode ser visto como um caminho de apenas uma via. A mídia contribui massivamente para isso. Hollywood e a televisão como um todo é sem dúvidas nenhuma o maior meio de apologia ao uso do álcool e outras drogas mais. Para isso, o retrato que é mostrado é sempre o do engano e da mentira. Tudo é apresentado como algo desejável, glamouroso, excitante e sedutor, e que você precisa fazer parte dessa classe consumista, experimentar esse prazer, essa aventura que alucina e que todo mundo faz parte, para assim não se ver excluído das rodas de amizades e relacionamentos. Um quadro social pintado como belo, atrativo, alegre, divertido e parte de um processo natural da vida em busca da felicidade. Tudo para camuflar e omitir uma das realidades mais sombrias, mais tristes, feias e trágicas, destrutivas que pode ser vista no seio social. Eu quero me dirigir nesse momento aos jovens e adolescentes, em especial aos meus sobrinhos que estão nessa fase, em especial a todos os jovens. Não permita que um tolo qualquer influencie sua vida, conduzindo para aquilo que está associado à dor, sofrimento, tragédias, ruína e destruição. Não permita que uma propaganda estúpida e sem sentido diga a você o que você deve fazer da sua vida, ou determine o rumo de seus hábitos e condutas, levando-o para um caminho de escravidão e dependência. O propósito de tudo isso é deteriorar sua saúde física, mental e financeira, arruinar com qualquer princípio, valor moral e dignidade humana que você, como ser humano e cidadão criado à imagem e semelhança de Deus, possua. Ou seja,
O propósito do vício é sugar tudo que possa de você, até que você não tenha mais nada, e assim te jogue na sarjeta, sem moral ou dignidade humana, sem forças nenhuma para seguir lutando, mais baixo e ralo que o pó da terra. É isso que o inimigo quer de você, jovem e adolescente. A obra do inimigo é destruir qualquer resquício da semelhança e imagem que herdamos do Criador. Ele está ao nosso redor para nos destruir. E o álcool geralmente é o caminho mais atrativo para esse fim. É através da iniciação no consumo do álcool que a maioria dos usuários migram para as outras drogas consideradas ilícitas. Grande parte desses, ou a maioria, nunca se libertam. Vivem nas esquinas e ruas das grandes metrópoles dessas sociedades corrompidas, agindo como criminosos e zumbis da madrugada, com atitudes e comportamentos anormal. Vivem à margem social, sem dignidade, desconsiderados e indesejáveis socialmente. A mesma sociedade cultural que os levou a esse ponto é a mesma que lhe virará as costas e o tratará com indiferença a sua condição e sofrimento. Jovem, grande parte das circunstâncias desta vida irão trabalhar como um empuxo para levá-lo a este caminho. Os amigos, os relacionamentos amorosos, as mídias, a cultura, a tradição, enfim, você irá ser tentado a ceder. Afinal, você irá sentir a necessidade de pertencer a um grupo, a alguém afinal. Você, eu, nem ninguém irá querer se sentir excluído, ridicularizado ou menosprezado. Todos nós temos necessidades de pertencimento e de ser reconhecido e prestigiado. Mas lembre-se, o inimigo está em tudo ao nosso redor. Você deseja ser reconhecido e prestigiado? Muito bem. Isso é muito bom. Alcance isso pelas coisas corretas, pelo caminho certo, ainda que não lhe parecerá atrativo nem divertido. Em verdade, não é. É sim um caminho enfadonho e difícil, longe de parecer atrativo para jovens e adolescentes. Mas esse é o verdadeiro caminho do reconhecimento. O outro, da diversão e do vício, é uma farsa, uma mentira enganosa da propaganda e da mídia, criada para te iludir e enganar, criado para te alienar e para sugar tudo que puder de você e te lançar em um caminho de morte, o caminho que conduz às suas mais reservadas aspirações. É o caminho do estudo, da dedicação, das boas condutas e do trabalho. Quer ser admirado e reconhecido por todos? Estude muito, se dedique, dê o seu melhor em tudo que for realizar, dê o seu máximo, dê o seu mais, conquiste uma profissão que lhe traga credibilidade, aprenda novos idiomas, cultive hábitos saudáveis, preserve sua saúde, se mantenha longe de todo tipo de vício degradante. Um indivíduo doente, viciado e dependente é tudo que as pessoas de boa índole querem se distanciar. E, acima de tudo, procure conhecer o seu Criador através de sua palavra. Seja um conhecedor das verdades bíblicas. Aprenda a apreciar o conhecimento extraído do livro mais lido e vendido em toda a história humana. Reflita comigo, se esse livro
é o livro mais lido e mais vendido, comentado e publicado em toda a história da existência humana, é porque esse livro deve ter algo especial. E você sim precisa conhecer o porquê ele é tão especial. É disso que você precisa fazer parte, do conhecimento e não dos vícios. Questione, busque respostas concretas que lhe ajude a atingir um grau de coerência aceitável sobre qualquer tema. Não acredite no que as mídias e os homens proferem, se algo não parece condizer com o sentido da razão. Busque respostas condizentes. Então, assim se busca conhecer a verdade e se concebe o temor ao Criador. Esse é o caminho que posso apontar. Não confunda minhas palavras como se fosse apontar o caminho para o sucesso e riqueza. Não foi isso que quis dizer. Talvez uma outra riqueza. A riqueza de ser um cidadão benquisto e respeitado, com seu valor, um indivíduo com princípios diferentes de uma sociedade onde estes são escassos. Isso é e será sempre algo valoroso. E a verdade é que, com suas conquistas e realizações, você com certeza irá alcançar mais do que reconhecimento e prestígio. Você se tornará um exemplo a ser seguido e admirado. Eu conheço uma canção cujo refrão é um poema aconselhativo, especialmente para nós jovens. Eu também quero me incluir, mas não vou cantarolar e repetir esse refrão aqui. Vou colocar esse trecho dessa música para ouvirmos. Essa música se chama Jovens de Valor e faz parte do repertório do coral Jovem do IASP. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Então, meus queridos jovens e adolescentes, qual é mesmo o caminho para se auto-encontrar nessa fase estranha e confusa da vida? Eu vou deixar que o conselho da inspiração divina fale diretamente para nós. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupai vossa mente. Filipenses, capítulo 8, versículo 4. O vício não é de boa fama. Nenhum deles, não há virtude alguma em destruir a saúde. O álcool é um agressor do seu corpo. Nenhum vício é digno de pureza. Pense nisso. Esse é o meu grande conselho a você. E esse é o verdadeiro e único caminho a seguir. Quanto aos pais que querem encontrar um meio de terem seus filhos longe do vício, eu também quero deixar um conselho da inspiração sagrada. Ensina a criança no caminho em que deve andar.
e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. A probabilidade de uma criança que foi ensinada a obedecer os ensinamentos do livro sagrado de adentrar no caminho do vício e das drogas é muito pequena. Tá aí, mães e pais, o segredo para afastar seus filhos de um provável futuro no mundo dos vícios, o mundo das tragédias, como vimos nas reportagens anteriores. Tudo isso que acontece hoje é uma verdadeira tragédia humanitária de projeção universal. São pais, mães, filhos, famílias inteiras destruídas por um vício sem sentido, onde se paga para se autodestruir. Como é de conhecimento de todos, a verdade é que um vício geralmente leva a outros vícios. Geralmente quem bebe, fuma e vice-versa. Porém, um outro vício que se evidencia hoje entre grupos de jovens e adolescentes e tem levado à tragédia a muitas famílias é o uso sem precedentes de energéticos associados ao álcool. Veja mais essa reportagem. Para encarar horas de muita festa, o consumo de bebidas alcoólicas com energéticos aumenta durante o carnaval. Só que essa mistura pode trazer riscos sérios à sua saúde. Para muitas pessoas, duas coisas não podem faltar no carnaval: fantasias e bebidas alcoólicas. Nesse período, cada folião deve gastar cerca de R$600 com produtos e serviços, segundo uma pesquisa do SPC Brasil. Entre os itens mais procurados estão os energéticos e as bebidas alcoólicas, como cerveja, catuaba e vodka. Já passou mal? Já, bastante. Não te preocupa isso? Preocupa até que sim, mas no momento da emoção, no momento da curtição, nada nos preocupa, né? Festas, amigos, música, alegria. Em um ambiente de carnaval pode ser difícil para o folião perceber que exagerou no consumo de bebida alcoólica. Até aí, problema número 1. Tem o problema número 2. Quem mistura energéticos aos drinks aumenta ainda mais os riscos de acidentes e de problemas de saúde. Segundo este especialista, a combinação é perigosa porque o álcool funciona como um sedativo no corpo e o energético como um estimulante. A pessoa já perdeu um pouco a coordenação motora pelo efeito do álcool, mas está acelerada pelo energético. E aí ela vai se deslocar, ou vai dirigir, ou vai fazer alguma coisa, e é aí que realmente os acidentes ocorrem. O acidente cardíaco é exatamente pela combinação com o álcool e o energético, que acelera demais o coração, e se a pessoa tem algum problema, esse problema vai ser acentuado pela intoxicação. Caroline assume que gosta de beber além da conta no carnaval. Mas depois de exagerar na combinação de energético com vodka, decidiu nunca mais misturar os dois. Eu tive uma batedeira, foi uma coisa horrorosa. E aí eu meio que parei. Mas eu pensei por algum momento que eu fosse morrer, porque meu coração batia tão rápido que eu achei que eu estava infartando. Quem pretende aproveitar longas horas de folia e não quer passar do ponto deve manter o corpo hidratado e intercalar as bebidas alcoólicas com água ou sucos. Dar mais espaço entre um drink e outro e se alimentar antes e durante as festas. Você tem que tomar cuidado também com o que você bebe, né? Destilado, a chance de você ficar intoxicado é muito maior do que se você beber bebidas mais leves, com menor concentração de álcool. Esse é um alerta também importante. Agora preste atenção nessa moça, você vai ver o que aconteceu com essa menina. Olha que moça bonita, parece Miss. Sim. Ela tinha apenas 19 anos, foi numa festa e morreu depois de sofrer uma parada cardíaca. Isso aconteceu em um bar. Sabe o que teria acontecido? A família da jovem disse que ela passou mal ao beber cerveja com energético. O laudo ainda não foi concluído, mas a Polícia Civil também está investigando o caso e ainda de acordo com a família, a jovem tinha um histórico de problemas cardíacos, teria pego na cerveja, misturado energético e bebido. E isso teria causado a morte dela. É uma reportagem nova para você. No velório, parentes e amigos abalados com a morte prematura da jovem Isabela Eduarda Gabriel Guedes Bueno, de apenas 19 anos. A mãe dela, que está grávida de 8 meses, ficou o tempo todo sentada em uma cadeira.
Isabela tinha um sonho de ter um irmãozinho, mas infelizmente morreu antes do nascimento do caçula. A avó lamenta a perda prematura da neta. Para mim, a minha alma foi com ela. A estudante morreu após sofrer uma parada cardíaca quando estava em um bar na Gleba Palhano, zona sul de Londrina. Segundo testemunhas, a moça começou a passar mal depois de ingerir uma bebida alcoólica misturada com um energético. Foi aqui, neste bar, localizado numa região nobre de Londrina, que Isabelle simplesmente desmaiou. A avó da garota foi chamada rapidamente. Estava em um plantão em um hospital nas proximidades, já que é técnica em enfermagem. Segundo ela, ao chegar aqui, vendo a neta no chão, fez de tudo ao lado dos médicos e também enfermeiros. Por mais de 1 hora, trabalharam. Todos os procedimentos foram feitos, mas infelizmente a neta acabou morrendo. Foi uma manobra de 1h30, quando uma manobra de ressuscitar é de 40, 50 minutos, dela foi de 1h30. Melhorou um pouquinho, a gente levou para o evangélico, mas no dia seguinte os exames dela eram tudo incompatível com a vida, rim, ela broncoaspirou, aí na sequência ela fez 2, 3 paradas e foi por aí. Dona Dalvina diz que Isabela, desde os 15 anos, tinha problemas cardíacos, que não era novidade para ninguém que a conhecia. Foi um privilégio eu viver com ela. Hoje eu sei disso, agora eu sei disso. Ela era exemplar, não tem nem o que falar, é um pedaço da gente. A maldade, ela existe até nesse momento? Existe, infelizmente existe. Então, meu amigo, o que vemos é uma sociedade compulsiva por vícios, sem se preocupar em conhecer seus resultados e consequências. Geralmente, o indivíduo que vai em busca dessas diversões e baladas e noitadas, ele vai consumir muito álcool, sem limites, onde muitos irão misturar drinks destilados com cerveja, chopes. Se ele fuma, e a grande parte também curte um tabaco, seja por meio de fumos tradicionais, como o cigarro à base de filtro, ou os meios mais modernos, né, como os vapes, como já vimos, né, os cigarros eletrônicos ou narguilés, esse mesmo indivíduo, ele não irá descansar a mente com sono reparador e libertador, né, com a liberação de hormônios essenciais, pois ele geralmente se encontra em baladas noturnas até altas horas. Então, a mente desse indivíduo começa a ficar cansada, desgastada naturalmente, mas ele deseja ficar na noitada. Então, ele precisa encontrar algo que lhe permita vencer esse cansaço da mente. E aí que muitos se afundam nos energéticos, ignorando seus perigos à saúde e o estrago que pode trazer ao ritmo cardíaco, pois não conhecem que as substâncias encontradas nessas bebidas possuem quantidades enormes de estimulantes que irão condicionar e estimular as células neuronais do sistema nervoso a produzir e liberar na corrente sanguínea uma torrente de neurotransmissores chamados catecolaminas, que são esses neurotransmissores que estimularão a liberação de noradrenalina, né? Substâncias que automaticamente agirão de forma a acelerar os ritmos cardíacos e o trabalho coronário de forma antinatural, justamente para buscar manter o cidadão ligado, estimulado a vencer o sono e o cansaço mental. E é aí que se desenvolve um quadro de taquicardia. E aí muitos desses indivíduos que fazem uso, muitas vezes corriqueiro e cada dia mais frequente dessas substâncias, são também, na maioria, pessoas sedentárias. E aí, meu amigo, a musculatura cardíaca fraca, mal irrigada e mal nutrida pela carência de hemácias, infarta, não suporta. Isso é o que o indivíduo faz com o seu organismo. Arma toda essa bomba relógio de álcool, drogas ilícitas, drogas lícitas como tabaco, noitadas, mais energéticos, sedentarismo, e diz ao organismo: fígado, coração, te vira, desarma essa hoje, deixa tudo ok, porque amanhã
tem mais. Simplesmente assim. Não se importando com a dor que pode levar a sua família, já que a própria saúde nem passa pela cabeça cogitar qualquer preocupação. Outro agravante que vem de brinde com o consumo do álcool é o indivíduo se tornar mais violento, o que consequentemente tem causado um aumento nos índices de violência doméstica, abandono familiar e casamentos desfeitos, além do aumento da criminalidade e da violência social como um todo, bem como nos números de suicídios, principalmente entre jovens e adolescentes. Esses números foram potencializados com as circunstâncias causadas pelas políticas de distanciamento e isolamento social na pandemia.